Pronto. Aí aqui, tá, vou botar aqui que essa. Pronto. Perguntas e respostas, tá? Não tenho muito tempo, senão minha mulher me mata hoje. E eu tenho que tratar ela muito bem, né? Humanos na pele. Então, perguntas e respostas. Eu selecionei 3 perguntas, assim, elas são parecidas, 3 perguntas. E são perguntas importantes em quem começa a mudar o estilo de vida, principalmente quem começa a mudar o estilo alimentar, né? Então, tem 3 perguntas aqui que ficaram na caixinha ali, que eu achei interessante. Eu vou responder essas 3, e aí, se for o caso, eu respondo mais alguma coisa. A primeira é assim, ó, se todo mundo pode fazer jejum ou quem não pode fazer jejum. Se tem alguém que não possa fazer jejum. E realmente, assim, eu vejo nos pacientes de primeira consulta, muitos pacientes eu contraindico o jejum na primeira consulta. A despeito do poder que o jejum tem para tratar doenças metabólicas, em alguns casos de doença metabólica, eu contraindico o jejum. E tem um caso clássico que é assim, ó, a resistência à insulina com outras repercussões, como por exemplo, a glicemia baixa. A pessoa está trabalhando com insulina muito alta e fica sempre à mercê da hipoglicemia reativa. A frequência alimentar baixa trata essa resistência à insulina, mas eu não indico regimes de jejum para quem tem resistência à insulina. Vou dar um exemplo. A insulina de jejum, uma faixa de variação adequada para a insulina de jejum é de 2 a 8. Então, um bom valor de insulina de jejum é 3, 4, 5. Então, digamos que a pessoa consulta comigo, como hoje aconteceu, e tem uma insulina de jejum de 31, como foi hoje. A insulina pós-prandial, um valor, uma faixa adequada é ali em torno de 12, de 10 a 20, em torno de 12. E a insulina pós-prandial, eventualmente, chega a 60, 70 em alguns pacientes com resistência à insulina muito grave. Então, o paciente com resistência à insulina, o que deve... Vou fazer uma pergunta, vamos ver se algum de vocês me responde. Vamos fazer um treinamento como eu faço com os pacientes nos grupos de WhatsApp. Qualquer pessoa pode responder, eu digo se está certo ou não. Vou dar 1 minuto para responder. Jejum trata a resistência à insulina, mas se eu considero que uma resistência à insulina com hiperinsulinemia muito elevada, muito severa, é inadequado para usar o jejum como ferramenta, que outra ferramenta eu posso usar para tratar essa hiperinsulinemia e depois o paciente poder fazer jejum? Qual outra ferramenta, além do jejum, trata a resistência à insulina? Tem mais de uma, mas tem uma que qualquer paciente pode fazer. Vamos ver se alguém me responde. Vou dar 1 minuto. Jejum trata a hiperinsulinemia. Que outra ferramenta trata a hiperinsulinemia se o paciente não pode fazer jejum? Não é a frequência alimentar baixa. Tá, cetogênica seria uma boa resposta. É low carb. A cetogênica é very low carb. Então a resposta está certa. Se eu não posso usar jejum, eu primeiro uso low carb. Com low carb eu consigo diminuir a insulina, mesmo que a insulina continue alta. Mas eu consigo levar esse paciente para o jejum com mais tranquilidade depois que eu resolvo a resistência à insulina com low carb. Tá? A outra coisa seria o exercício físico resistido, a musculação. A musculação corrige também a resistência à insulina, mas não é todo paciente que está em condição clínica de fazer exercício físico, mas low carb todo paciente pode fazer. Então, aquela cetogênica foi uma boa resposta. Sempre lembrando que assim, ó, a característica principal de uma dieta adequada não é se ela é low carb ou não. Isso tem até a ver com a outra pergunta, que é o seguinte, que me perguntaram o seguinte: se low carb e jejum é o padrão saudável para todo mundo? E jamais é, jamais será, nunca será. O que é padrão para todos, para todo mundo,
tá? Então, o que todos os meus pacientes têm que saber, que são os hashtag 2 linhas, o hashtag 2 linhas e o hashtag 1, que vocês viram na outra live, tem que saber, é a qualidade da dieta no que diz respeito a processamento mínimo e adequação biológica. Lembrem todos, o que determina a característica alimentar de um animal, de um ser vivo, é a sua realidade biológica. Nós somos hominídeos, mamíferos, primatas, onívoros de viés carnívoro. Então, agora há pouco, isso é uma outra coisa importante de se falar, tá? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Agora há pouco, uma colega, uma amiga nutricionista, ficou preocupada com os exames de uma paciente, me mandou ali o resultado e eu vi tudo caótico, completamente, assim, a parte hormonal completamente prejudicada, assim, grave mesmo. E ficou de me encaminhar a paciente, só que tinha um porém, essa paciente ela é vegetariana, eu não atendo vegetarianos, eu não sei tratar vegetarianos. Eu não sei tratar vegetarianos e veganos. Eu posso ajudar esse vegano e vegetariano na transição para uma dieta saudável para humanos, uma dieta onívora, porque a nossa realidade biológica é onívora de viés carnívoro. Então eu posso ajudar nessa transição. O contrário eu não consigo fazer. Eu não consigo tratar um vegetariano ou um vegano. Então, quem tem essa convicção, essa certeza e não está aberto à discussão, também não adianta me seguir, porque eu não consigo tratar vegetariano e vegano, são coisas bem alienadas da realidade biológica. Então, eu trabalho com o impacto do estilo de vida no ambiente metabólico baseado na realidade biológica. Então, eu não consigo com vegano e vegetariano. Mas a pergunta era se low carb e jejum é para todo mundo. E não é para todo mundo. Dieta natural de processamento mínimo, adequada biologicamente, com frequência alimentar baixa, não passar o dia inteiro comendo, é para todo mundo. Então, tipo 4 refeições de comida natural de processamento mínimo, com a presença de carboidratos em quem tem sensibilidade à insulina e quem tem uma vida ativa com bastante massa magra, com menos carboidrato para quem tem resistência à insulina, pouca massa magra e pouca atividade, com low carb, com uma quantidade de gordura maior para quem tem um bom perfil lipídico e responde bem à dieta cetogênica. Então nós vamos adequando o processamento mínimo e a adequação biológica ao indivíduo em questão. Low carb e jejum não é para todo mundo. Eu funciono muito bem com low carb e jejum. Eu, Marcelo, funciono muito bem. E se tu me perguntar se eu estou praticando low carb e jejum atualmente, não. Eu como carboidrato, como boas gorduras, boas proteínas, alguns vegetais e tenho uma frequência alimentar de 2 ou 3 refeições por dia. Assim eu funciono bem com low carb também. Já fiz muita cetogênica e já fiz jejum prolongado também. E para mim funciona tudo tranquilo, fica tudo bem. A outra pergunta é a seguinte, ó. Essa pergunta é uma pergunta interessante. Neila Passos. Neila, me dá um oi aqui que eu vou fazer uma pergunta e tu me responde com certo, errado e eu vou comentar, tá? Tá, Neila? Olha aqui, ó. A pergunta que me fizeram foi assim, ó. Então quer dizer que a gordura natural, não processada, a gordura ela tá liberada, ela pode ser consumida por qualquer pessoa em qualquer quantidade, sim ou não? O que vocês acham? Gordura está liberado para todo mundo em qualquer quantidade, gordura é saudável e é só comer, a gordura faz bem, podemos comer à vontade. Quem responde? Não, né, Neila? Não é assim, não é assim. Hoje eu acabei de... Teve uma consulta hoje aqui que foi que eu tive que falar sobre isso. Assim. A resposta aos macronutrientes, no que diz respeito à fonte energética, gordura ou carboidrato, a resposta ela é individual e ela tem um caráter genético de base e tem uma adequação metabólica ao momento do paciente. Então, hoje mesmo atendi uma paciente que tem um perfil lipídico péssimo em cetogênica, em low carb, cetogênica e jejum, mas que melhora muito com uma dieta mediterrânea, com uma dieta com um pouco mais de carboidrato e gorduras mais para a família das gorduras monoinsaturadas. Então funciona melhor assim. Mas o principal detalhe que eu gostaria de falar, e depois se ficar dúvida vocês me mandem na caixinha de perguntas ali, que é o seguinte, ó. Eu atendo então muita gente que está mudando de vida, que começou a mudar o protocolo alimentar, começou a mudar o comportamento, tudo. E aí chega para mim
e começa então a fazer a primeira consulta, ela é voltada para explicar a adequação biológica e olhar os exames e decidir um protocolo específico. O que é igual para todos é o processamento mínimo e a adequação biológica. E aí a fração energética da dieta, se vai ser gordura ou se vai ser carboidrato, depende dos exames e depende da genética. Imagina uma pessoa, Neila Passos, ou quem tá assistindo aqui que conhece um pouco mais assim sobre intestino e inflamação crônica. Imagina uma pessoa, a individualidade, o momento bioquímico do paciente, com certeza. Imagina uma pessoa que vem de uma dieta trash, uma dieta de alto nível de processamento, gorduras processadas, maionese, frituras, margarina, com carboidratos processados, farináceos, açúcares, com um potencial inflamatório imenso e acabando com o ambiente intestinal. Veja uma postagem que eu fiz no feed que fala sobre o intestino e a realidade do intestino e a interface entre o intestino e o ambiente metabólico. Imaginem o intestino de uma pessoa, de um hashtag 4 e de um hashtag 3, que come pão com margarina, que toma cerveja, refrigerante, bota 4 colheres de açúcar no café. Esse intestino é um intestino inflamado. Essa microbiota é uma microbiota alterada. A interface ali da mucosa intestinal que nos protege, que protege o ambiente interno do ambiente externo, é uma mucosa fragilizada. Leaky gut syndrome, síndrome do intestino permeável, vários pontos do intestino com inflamação crônica. E a pessoa bota um monte de gordura lá dentro. Não são todos que sabem isso, mas uma coisa importante para saber é o seguinte: a membrana basal do intestino ela é lipofílica. A gordura carreia o conteúdo intestinal para absorção em direção à corrente sanguínea. Então, se o intestino já é inflamado e já tem essas portas abertas do intestino, com a presença de gordura, muito mais toxinas, bactérias, parede celular de fungo, proteínas inteiras ainda não digeridas, que não passariam do intestino para a corrente sanguínea, agora passam, porque esse paciente agora está comendo a gordura da picanha e a pele da galinha, que são coisas saudáveis para um paciente saudável, não são coisas saudáveis para uma pessoa doente. Por incrível que pareça, acrescentar gordura saudável em uma pessoa doente não melhora a qualidade metabólica dessa pessoa. Precisa ser uma mudança comportamental geral. A abstenção de processados, não consumir mais farinha, açúcar, óleo, álcool, ou ao menos reduzir drasticamente, como eu coloquei lá na postagem sobre álcool. Vão ver na postagem sobre álcool. Reduzir drasticamente o consumo de processados é tão importante quanto passar a consumir comida natural não processada. Não tem como a pessoa comer pão com margarina e a pele da galinha e comer a pele da galinha porque dizer que o Dr. Marcelo falou que gordura faz bem. Não fui eu, foi outro. Porque um comportamento alimentar com a presença de gorduras naturais, subentende-se que tu já não consome mais gorduras processadas. Isso é fundamental entender. Assim como o jejum não cura tudo de quem não mudou o estilo de vida. Tem muitos pacientes que descobrem jejum é a mais potente arma para produzir déficit calórico involuntário e promover emagrecimento. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Os pacientes grandes obesos que eu já atendi de 170, 160, 150 quilos, todos eles usaram jejum em alguma fase do tratamento para perder peso, porque é a ferramenta isolada que mais produz déficit calórico involuntário. Aí o paciente, o Android, o paciente hashtag 4, hashtag 3, o hashtag 2, duas linhas, que ainda não entendeu o tratamento, faz jejum e come bauru com Coca-Cola, faz jejum e come lasanha com Coca-Cola, faz jejum e em vez de jantar toma café com pão e margarina. Tá tudo errado, tá tudo deturpado. O jejum é uma ferramenta potente, mais do que na perda de peso, mais do que na melhora do ambiente metabólico. O jejum é uma ferramenta potente na composição de um estilo de vida onde a disciplina e o conhecimento sobre o próprio corpo fazem parte da vida. Não é uma ferramenta para ser usada por hashtag 4. Fuma, bebe, é gordo, vai começar a fazer jejum para emagrecer? Jamais. Jamais. Jamais eu orientaria uma pessoa dessa a fazer isso. Um hashtag 4, um hashtag 3,
que quer emagrecer precisa consultar um bom nutricionista que seja seu parceiro para produzir déficit calórico com pão com margarina. Aqui em Pelotas tem muitos que calculam quanto de Coca-Cola e cerveja dá para tomar e fazer déficit calórico. Então, eu seguidamente mando o paciente #4, #3, tem até um nutricionista que eu adoro mandar para ele lá, tá? Vai lá, porque não entende de humanos, entende dessa característica desumana que é o consumo de processados. Então, a saúde não importa, importa o emagrecimento a todo caso. Tá bem? Essas eram as perguntas que eu tinha selecionado para responder. Vamos ver se alguém tem aqui uma perguntinha, senão eu já encerro, vou embora para minha mulher não me matar. Parará, 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 tem. Tá? Muito bem. Já respondi. Tem aqui perguntas que já estão respondidas nessas perguntas. Já ficou subentendidas as respostas. Tudo certo? Alguma pergunta final de última hora ou vou embora já? Tá? Vejam lá o vídeo dos hashtags dos pacientes que podem consultar. Aline GV2. Aline GV2, eu não sei se tu já é minha paciente ou não, Aline, mas assim, ó, tu escrevestes lá no começo, tu botou assim, ó, adoro sua sinceridade, por isso eu tô aqui. E é por isso que eu sou sincero, porque eu quero quem gosta de sinceridade, tá? De vez em quando tu vai me ver falando mais tecnicamente, Aline, tu vai me ver falando mais medicamente sobre aspectos bioquímicos, assim, explicando coisas que eu gosto muito. E de vez em quando, Aline, tu vai ver eu ser um pouco mais sincero e falar bem isso, assim. Tu tá buscando emagrecer a qualquer preço, eu não quero te atender. Tu quer me pagar para descobrir um caminho mais rápido para perder peso sem mudar o estilo de vida? Eu não quero te atender, eu quero que tu saia do meu consultório. Tu vai me ver falando assim, algumas vezes tu vai ver eu falando assim, tu não entende realidade biológica, tu não entende filosofia de vida, em querer o bem para o mundo, querer o bem para si, para de me seguir. Eu não estou aqui para ser só um médico técnico, falando só coisas médicas, técnicas, para tu usar isso no teu emagrecimento. Eu quero mudar a tua vida. Se isso não faz parte ainda do teu entendimento, para de me seguir. Tu vai ver eu falar várias vezes, porque realmente o que eu pretendo fazer na minha vida profissional, na minha vida pessoal, é fazer isso que eu vi hoje, aqui, assim, que eu vi hoje nos grupos de WhatsApp e que eu vi hoje no consultório. Eu vou pedir permissão, de repente eu boto até no Instagram. Eu recebi o vídeo de um paciente hoje, não vou botar para não caracterizar o paciente, mas o paciente me mandou um vídeo dizendo assim, cara, esse nosso entendimento de vida, porque eles já falam assim, o nosso entendimento de vida, esse nosso jeito de viver, exposição ambiental, pegar sol na pele, andar descalço, comer comida, jejuar, treinar o desconforto, buscar resultado melhor, parar de mimimi. Vamos ver o que precisa fazer o que precisa ser feito. Cara, esse nosso jeito de viver é maravilhoso, coisa e tal. Então é para essas pessoas que eu me esforço e é para essas pessoas que eu vou buscar as melhores estratégias, para essas pessoas que eu vou estudar no fim de semana, para essas pessoas que eu vou responder o WhatsApp de noite. Muito bem. Quanta coisa botaram aqui. Muito bem, muita gente acertou a pergunta que eu coloquei. Pronto, alguma última pergunta de última hora? Obrigado, o grupo foi... Paola, show! Os grupos de WhatsApp são top, né? Eu vou ter que dar um pause nos grupos de WhatsApp agora, por causa de um projeto maior que eu estou fazendo, e eu preciso usar aquele tempo, então eu vou dar um tempinho nos grupos de WhatsApp, vou ficar com esses grupos que estão na ativa por enquanto. Tá? Alguma dúvida, algum comentário? Querem que eu ajude em alguma coisa? São 7h10, já tá tarde. Tá. Pois é, o problema dos grupos agora é isso, não tá dando. É isso, Neila, o nosso jeito de viver é o melhor de todos. Preciso fazer contagem de macros ou só esperar a fome e a saciedade é o suficiente? Lô Cairone, top a pergunta. Olha só, prestem atenção que a resposta é complexa, mas é apaixonante ao mesmo tempo. Vou ler de novo a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo fixar a tua pergunta. Aqui. Ó,
Fixei o comentário da Louca Irone. Preciso fazer contagem de macros ou só esperar a fome e a saciedade é o suficiente? Resposta complexa e entendimento apaixonante. A Neila está no meu grupo de WhatsApp Além do Além, que é quando eu explico os workshops, e ela já tem um pouco essa resposta aí já. Assim, os mecanismos de fome e de saciedade, eles são capazes de gerar déficit involuntário no obeso e superávit no magro. Entenderam? Assim, o nosso corpo ele é capaz de ajustar a fome e a saciedade para pegar um magro e aumentar o peso e pegar um gordo e deixar ele magro. O eixo de controle do peso de longo prazo, orquestrado por 2 hormônios, que é a insulina e a leptina, fariam isso, Louca Irone, que tu falou. Se a gente consumir comida natural não processada, consumir proteína o suficiente, a saciedade chega e produz déficit calórico involuntário. Seria lindo se não fosse trágico. Por quê? Porque quando a gente engorda, a gente adoece o sistema. É impossível... Olha que Louca Irone, presta atenção. Presta atenção, manda para alguém que tu queira que escute, porque eu vou explicar uma parte importante da obesidade agora. É impossível que a gente saia dos 60 quilos e chegue nos 120 quilos com comida natural de processamento mínimo. É impossível. Porque a mudança metabólica que precisa acontecer para uma pessoa engordar 60 quilos depende de alterações metabólicas que são chamadas de maneira genérica assim, disrupção endócrina. Os hormônios têm que se desregular de uma tal forma para fazer com que essa estabilidade energética que deixava a pessoa com 60 quilos fosse para 120. Justamente, Louca Irone, porque a insulina e a leptina fazem isso, aumentam a fome, diminuem a fome, aumentam o metabolismo e diminuem o metabolismo para fazer com que o magro engorde e o gordo emagreça. Quando a gente se entope de farinha, açúcar, óleo e álcool, come bobagem o dia inteiro, todos os dias, por semanas, meses e anos, a insulina, a leptina, a grelina, o cortisol, o glucagon, eles alteram o funcionamento e esse funcionamento alterado, hormonal, simples, leva a uma alteração muito maior na genética e na transcrição dos receptores e transportadores, que vai acontecer lá no âmbito da genética mesmo das células-alvo, no pâncreas, na gordura, no fígado e no músculo, fazendo com que o ambiente metabólico mude. E aí, minha velha amiga Louca Irone, não adianta mais só controlar a fome e a saciedade, porque a fome e a saciedade foram deturpadas. Os hormônios que controlam a fome e a saciedade agora se ajustaram para o sobrepeso. Por isso é injusto dizer que um obeso tem que emagrecer só com a força de vontade. É injusto, porque se os hormônios que controlam a fome e a saciedade estão deturpados, o déficit calórico não vai se dar de maneira natural. Não vai se dar. Aí mandar comer pouco e se matar fazendo exercício chega a ser crueldade do profissional que manda emagrecer, mantendo o consumo de comida processada, farinha, açúcar, barra de cereal, arroz integral, açúcar demerara, margarina Becel, suco integral de uva, e manda fazer déficit calórico ainda consumindo essas coisas que são, na verdade, disruptores endócrinos, que fazem com que a insulina dispare, que inibam a ação ou a liberação de leptina, mantendo a gente com fome, comendo a toda hora. Quando come a toda hora, aumenta cronicamente a produção de grelina, que deixa a gente com cada vez mais fome, e é um ciclo vicioso. E aí manda tu fazer isso e perder peso fazendo esteira, zumba e cangu. É injusto, é injusto. Uma coisa é verdade, assim, o primeiro passo para ajustar esses hormônios é parar de agredir o sistema. Por isso que a abstenção de processados é fundamental. A segunda coisa também é importante, que é consumir proteína o suficiente, já que a gente sabe, por uma coisa chamada ecologia nutricional, que enquanto não bater uma meta de nutrientes à base de proteínas, vitaminas, sais minerais vindo da comida natural de processamento mínimo. E esse é um dos motivos pelo qual eu não atendo vegano e vegetarianos, porque a densidade nutricional, que é a saída, que é a porta de saída da obesidade, está nos produtos animais. Então a gente pode até tentar, eu não vou fazer isso, mas alguém pode até tentar atingir o ponto necessário na ecologia nutricional para ajustar a fome e a saciedade só com produtos vegetais, mas daí isso também é desumano.
desumano de ser desumano, não é humano, porque a grande porta de saída da obesidade é aumentar a densidade nutricional e diminuir a densidade energética. Isso a gente faz aumentando o consumo de produtos animais, é uma grande estratégia. Comer proteína o suficiente e ajustar os macros no que diz respeito a gordura e carboidrato, não buscando déficit, mas buscando adequação biológica. Aí tem que ver glicemia, hemoglobina glicada, insulinemia, perfil lipídico. Então eu não diria para ti, assim, resumindo a resposta que eu disse que era complexa, mas apaixonante, comer proteína até a saciedade e comer gordura ou carboidrato de acordo com o ambiente metabólico. Essa é a resposta. Tá? Uma coisa que não é tão simples assim. Por isso que eu existo, por isso que precisa de médicos que entendam isso, de nutricionistas. A Neila Passos, top, assim, tem vários nutricionistas e médicos, não, óbvio que não sou só eu que sei isso. Né? Tá? Complexo, eu sei, mas é legal, né? É apaixonante. Eu já vi que tem mais pergunta ali. O Hélio disse tudo, o meu doutor o mais louco e certo ao mesmo tempo. A ideia era essa. Luísa Teixeira, como lidar com a fome emocional? Primeiro passo, ajustando a qualidade da dieta para acabar com a disrupção endócrina que faz fome verdadeira, porque essa fome emocional ela pode não ser emocional. Tem muito paciente que diz assim, o meu problema é a ansiedade e a fome emocional porque eu desconto na comida, e vai ver, na verdade, tem resistência à insulina, resistência à leptina ou insuficiência de leptina ou outra alteração hormonal, e acha que é compulsão, acha que é emocional e não é. Então, resolvida a parte bioquímica, biológica e endócrina, a ferramenta que trata a fome emocional está num vídeo que eu coloquei ali no meu feed que diz assim, que essa arma traz superpoderes, que é o desconforto voluntário, que parece uma coisa horrível, mas não é. É aprender que as coisas não precisam ser fáceis, não precisam ser boas, e que uma certa dose de desconforto nos torna mais capaz de aguentar outros desconfortos. Falando assim parece ruim, mas não é. Olhem no vídeo que eu botei lá, tá no IGTV, e aí diz assim, alguma coisa como a arma que traz superpoderes, é uma coisa assim. Nutrição adequada, decisão de mudar de vida, matar a fome com comida, se abster de processados e treinar essa coisa chamada desconforto voluntário, que parece ruim, mas não é. Tá? É um bom caminho para lidar com a fome emocional. Outro bom caminho é fazer isso e procurar um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, alguém que possa ajudar em coisas que podem estar acontecendo na tua vida. Muito paciente, eu sempre pergunto sobre a vida do paciente, assim, como é que está o relacionamento em casa, com quem mora, e eu vou tentando entender o que está acontecendo, porque muitas vezes essa fome emocional é alguma coisa que está acontecendo que pode ser corrigida, né? Parará, eu vi uma pergunta aqui muito louca que eu tenho que responder. Clube social jamais, né? Por favor, clube social. O que eu comi de clube social no passado, vocês não têm ideia. A minha dieta era a mais podre de todas. Suco de uva sem açúcar pode? É claro que não. O suco de uva sem açúcar, ele não tem açúcar adicionado, mas ele tem muito mais açúcar do que Coca-Cola por ml, porque a fruta, a uva, tem uma densidade energética às custas de açúcar da própria fruta, mas que quando estava na uva lá, vinha com o conteúdo de fibras da fruta, e certamente a digestão era completamente diferente. Agora, o suco concentrado da fruta, da uva no caso, tem muito mais açúcar do que o refrigerante, jamais. Isso assim, Karina, isso aí, a Karina respondeu, a uva tem açúcar, top, e ela tem açúcar e concentrada, ela fica com mais açúcar do que uma bebida adoçada. Então assim, não vou te falar, não pode, tá? Não pode, é uma coisa super processada, não pode. Tá? Beleza. Será que terminamos? Vamos ver. Questão de carboidratos ou gorduras. Isis Dieta. Pois é assim, a adequação individual, ela tem que ser feita com exames bioquímicos, porque como saber qual o perfil lipídico, como saber qual a evolução ao longo do tempo, como saber qual a resistência à insulina, sensibilidade à insulina, flexibilidade metabólica, só com exames, não tem como te dizer assim, o que pode se dizer, mas aí vai ficar muito genérico para a tua pergunta, mas vou dizer igual,
Para um paciente que não é obeso, que não precisa tratar a obesidade, síndrome metabólica, que não é diabético, que tem a glicemia normal, tem peso normal, basta que busque saciedade na comida, na proteína, carnes, ovos, vísceras, por exemplo, oleaginosas e queijos, mas tem um componente de gordura maior, mas tudo bem, tudo bem. Buscar saciedade na proteína e na ingestão energética evitar misturar gordura ou carboidrato. Então tu vai ver na minha casa e tu vai ver os meus pacientes consumir a picanha com queijo, mas tu não vai ver eles consumir banana, arroz e feijão na mesma refeição. Mas tu vai ver paciente meu eventualmente comendo arroz, feijão e uma carne magra, sem o queijo, sem a gordura. Então misturar gordura com carboidrato é uma boa forma de engordar. E é uma boa forma de burlar a sensação de fome e saciedade no sentido de conseguir comer a mais do que comeria. Então, uma grande estratégia para a saúde é matar a fome sempre com proteína e o viés da presença maior de gorduras ou carboidratos. Agora, na vigência de diabetes, na vigência de resistência à insulina, low carb é a melhor estratégia, isso é indiscutível. Então, para quem tem diabetes, resistência à insulina, low carb sempre. Na obesidade, sem exame, sem capacidade de conseguir definir a melhor estratégia, low carb sempre. Na obesidade, com acompanhamento médico, vendo os exames, entendendo a realidade biológica, eventualmente não precisa fazer low carb, eventualmente não pode fazer low carb, aí a gente vai estudar cada caso. Mas assim, se tiver que dar um tiro no escuro, low carb sempre. E aí com acompanhamento médico, nutricional, a gente ajusta individualmente. Tá? Falar sobre hipoglicemia reativa. A hipoglicemia reativa foi o que fez com que eu descobrisse a resistência à insulina e diabetes. Na época, eu tinha assim, ficava pálido, tinha sudorese fria, sensação de quase síncope, taquicardia, sensação de hipoglicemia. Medi a glicose não estava baixa, estava alta, 110, 120, 130. Porque a sensação da hipoglicemia, ou a hipoglicemia reativa, ela dá não pela hipoglicemia em si. Ela até pode dar um primeiro sintoma pela hipoglicemia em si, lassidão, lentidão de pensamento. Mas essa grande repercussão orgânica, assim, de taquicardia, palidez, sudorese, não é pela hipoglicemia em si, é pelo ajuste metabólico para a correção da hipoglicemia, que é uma descarga adrenérgica e de cortisol para fazer com que o fígado libere glicose no sangue. E essa adrenalina aumentada da hipoglicemia, que é a hipoglicemia reativa. A resposta à hipoglicemia, a resposta reativa à hipoglicemia, é essa descarga de cortisol, de adrenalina e glucagon, que é o que dá esse sintoma todo, assim. Então, quando a gente tem hiperinsulinemia, não deve fazer jejum e deve reduzir a frequência alimentar devagar. A principal coisa que deve ser feita na vigência de hipoglicemia reativa é low carb. O que trata a hipoglicemia reativa é low carb. Eu atendo muito paciente encaminhado de outros médicos ou de nutricionista que vinham com a orientação. Preste atenção aqui, ó. Quem não está prestando atenção, acorda aqui. Hipoglicemia reativa é uma coisa importante e seguidamente ela não é tratada adequadamente. Quem causa a hipoglicemia reativa é a hiperinsulinemia, é a insulina alta. A pior coisa que pode se fazer para um paciente com hipoglicemia reativa é aumentar a frequência alimentar e dar carboidrato de 3 em 3 horas. O pensamento empírico é de que se a pessoa tem hipoglicemia reativa tem que comer carboidrato mais seguido, mas isso perpetua a hipoglicemia reativa, porque a presença frequente de carboidrato mantém a insulina cronicamente alta. O tratamento da hipoglicemia reativa é tratar a hiperinsulinemia, que é fazer com que esse paciente não coma carboidrato e pare de beliscar nos meios. Ah, mas quando para de beliscar nos meios, tem sintoma de hipoglicemia reativa, então come low carb no meio, não come com carboidrato, porque a resposta, por exemplo, ó, quando se come proteína no meio,
Proteína libera insulina também, mas também libera glucagon justamente para manter a glicemia normal. Então o impacto da proteína na hipoglicemia reativa ela é nula, porque ela aumenta a insulina, mas aumenta a glucagon também. O tratamento da hipoglicemia reativa é frequência alimentar baixa e low carb, o contrário do que mandam fazer. Se tu conhece alguém com hipoglicemia reativa, manda assistir isso aqui. Eu fico muito tempo sem comer, eu passo mal. Manda assistir esse vídeo, ou manda me mandar um direct, ou manda marcar uma consulta, eu explico isso. Porque a maioria das pessoas que trata isso de maneira empírica, eventualmente até sem fazer nenhum exame, trata mandando comer mais carboidrato, é uma tragédia. Muito paciente eu atendi no passado, quando eu era #4, eu era médico #4. Eu fui médico #4, #3. Eu tratava a hipoglicemia com barra de cereal, tá? Só que eu tive a macheza de chamar meus pacientes e dizer que eu estava errado, pedir desculpa. Tá? A Jojo botou aqui, mudar os horários da janela altera o metabolismo? Certamente sim. Indiscutivelmente sim. Por causa daquela gangorra hormonal que eu botei lá na explicação do ETRF, da postagem. A gente tem uma harmonia metabólica muito clara de animais, mamíferos, primatas, onívoros de hábitos diurnos. A gente tem cortisol alto de manhã, que baixa no fim da tarde. A gente tem a liberação de melatonina, que começa com o pôr do sol e tem um pico de noite. Esse pico de melatonina com o cortisol baixo faz uma liberação de GH na madrugada. Essa liberação de GH só vai acontecer se a insulina estiver baixa e a glicose estiver baixa. Isso só vai acontecer se a principal janela alimentar tiver sido de dia. Se a gente deixar para comer mais à noite, pode piorar e ter insulina alta e glicose alta no fim da noite. Então, se entupir de muito carboidrato muito tarde da noite, tende a alterar essa janela. Só que eu também conto sempre que quando eu já não era mais #4 nem #3, eu já era #2 linha, estava buscando a melhor estratégia para a vida. Não se sabia tanto assim sobre essas coisas assim de janela alimentar, low carb, jejum, não sabia tanto assim. E eu perdi muito peso e eu melhorei muito a minha composição corporal fazendo jejum durante o dia, exercício no fim da tarde e comendo banquetes de noite. O Warrior Diet, a dieta do guerreiro. Eu perdi muito peso e melhorei muito a composição corporal. Então eu diria assim, quem tem flexibilidade metabólica faz o que quiser com a dieta e vai dar certo. Come comida, não come bobagem, faz exercício, vive a vida direito, vai dar certo. Tá? O detalhe do detalhe de ver que hora vai comer, qual a melhor janela, vem, por exemplo, no teu caso, Jojo. Tu tá no caminho, tu tá no meio do caminho. Então, assim, certamente, tu como minha paciente, eu veria como é que é o cortisol de manhã, como é que é o cortisol de tarde, como é que é a insulina de manhã, como é que é a insulina de tarde, como é que é a glicemia de manhã, como é que é a glicemia de tarde, como é que é o perfil lipídico, pode fazer low carb, deve fazer low carb, não pode fazer low carb, porque tu tá no caminho. Agora, os pacientes para os quais eu dou alta, hoje eu dei alta para esse paciente, o Marco, hoje top, diz, olha, não volta mais aqui, tu tá saudável, curado, exames maravilhosos. Cara, se ele vai comer de manhã, se ele vai comer de tarde, se ele vai comer low carb, se ele vai comer banana, não me interessa, porque é comida natural de processamento mínimo, ele está forte, magro e saudável. Então, estratégias específicas para pacientes específicos. Mas o que eu explico nos grupos de WhatsApp na segunda semana sobre frequência alimentar é que eu acho que vocês devem treinar todas as modalidades. Eu acho que deve treinar ETRF, eu acho que deve treinar OMAD, One Meal a Day, eu acho que deve treinar jejum, eu acho que deve comer 4 vezes no dia sem beliscar, eu acho que deve fazer jejum intermitente 16/8 com o almoço a principal refeição, porque quanto mais treinamento tiver, quanto mais conhecimento tiver, menor a chance de erro, porque quanto mais armas a gente tiver para tratar obesidade, síndrome metabólica e comportamento, menor vai ser a taxa de erro. Então, sem ter exame, o paciente de rua, que nem eu brinco, o paciente de rua, paciente que não tem médico, o paciente está sozinho, tá no Instagram, está querendo ver as melhores opções no Instagram, esse paciente não te cobra tanto, meu amigo, não te cobra tanto, faz o teu melhor. E aí experimenta, assim, faz jejum intermitente 16/8. 16/8 pode comer no meio ou não pode?
Cara, come no meio, depois não come no meio, vê como é que tu te sente, faz jejum, faz ETRF, vê como é que tu te sente, faz uma refeição por dia, te treina. E aí com um médico, com uma nutricionista top, hoje nós temos nutricionista e médico top no Brasil inteiro. Aí se ajusta as melhores alternativas para os melhores momentos, que é a coisa apaixonante. Vocês entenderam por que eu disse na outra live assim, eu não quero paciente perdido, #4, #3. Eu tenho muitas pérolas para largar, muito ouro para entregar, que eu não quero entregar para o paciente que está perdido, tá louco? Tá louco? Quer achar um jeito de emagrecer comendo clube social com margarina? Vai num outro nutricionista, num outro médico que não entenda isso. Porque é tão apaixonante o que a gente tem para ensinar que não dá para perder, né? Não dá para perder. Tá, me exaltei e descontei. Pronto, parei. Tá, hipoglicemia reativa, então acho que eu expliquei. Qualquer coisa, pergunta lá na caixinha de novo. Para quem faz jejum intermitente todos os dias, precisa suplementar com magnésio? Nath Fabiana. Hoje eu falei sobre suplementação de magnésio para um paciente aqui no consultório, justamente nesse contexto. A grande necessidade de suplementação de magnésio reside no fato do paciente, reside no caso do paciente que tem muito peso para perder e tem assim diagnóstico clínico ou laboratorial de resistência à insulina. Como é que é o diagnóstico clínico de resistência à insulina? Aquelas manchas escuras na pele, que é a acantose nigricans, o nome, nas dobras, assim. A gordura centrípeta, a circunferência abdominal maior do que 102 em homens, maior do que 88 em mulheres. Uma desproporção entre o índice de circunferência e quadril. Hipertensão, diabetes, isso tudo são sinais de que a pessoa tem resistência à insulina. O exame laboratorial que demonstra resistência à insulina ou é ROMA-IR acima de 2 ou insulina de jejum acima de 8 com glicemia alterada ou não. A hiperinsulinemia dá o diagnóstico de resistência à insulina independente da glicemia normal ou não. Para esse paciente com resistência à insulina, eu sugiro que use magnésio no começo de low carb e jejum. Porque o grande sintoma da gripe low carb vem da desidratação relativa ou verdadeira, da perda de sódio na urina que sai junto, da água que sai junto com o sódio, do sódio que o rim coloca para fora quando a insulina baixa. E quando começa a baixar muito a insulina e perder muito sódio, existe uma troca entre potássio e sódio que acarreta um deslocamento do magnésio. Então, resumindo, não precisa saber isso, mas o que precisa saber é que o paciente que tem resistência à insulina e tem muito peso para perder, deve suplementar magnésio. Então, se tu está fazendo jejum intermitente para perda de peso como uma estratégia e tem muito peso para perder, deve suplementar magnésio. Outra coisa empírica para suplementar magnésio é se a pessoa tem sintomas de gripe low carb, independente de fazer exame ou não. Começou a fazer jejum, começou a fazer low carb, tem dor de cabeça, lacidão, fraqueza, cãibra, aumenta a ingestão de água, aumenta a ingestão de sal comum, sal de cozinha, ou providencia sal light, que é o cloreto de sódio e cloreto de magnésio, e suplementa magnésio também, 300 mg de magnésio uma vez por dia. Vamos ver aqui mais. Minha mulher vai me matar. Estando na low carb e com um tanto de curau e pamonha, hoje posso tomar metformina, amanhã eu volto e pronto? Jamais! #3. Não é nem #4, #3. Não, a medicação não... Olha aqui, ó. Minha paciente está fazendo low carb, está fazendo jejum e vai se entregar num monte de curau e pamonha. Então tu vai lá, come curau e pamonha, vai, então come. E depois volta para low carb e jejum intermitente normal, se é o que tu está fazendo. Relaxa, não te cobra tanto. Eu acho que tu só tem que entender qual é o teu estilo de vida, o que é que tu está fazendo. Porque senão tu vai estar fazendo aquele erro que eu falei antes. Descobrir que o jejum faz bem, come um monte de porcaria e aí faz jejum. Pior de tudo, descobrir que tem hiperinsulinemia, come pão e toma metformina para poder comer pão. Esse dia eu recebi um trabalho científico. Olhem o que é a medicina, o que é a indústria farmacêutica. Tem um colega da indústria farmacêutica aqui, tudo bem. Os caras descobriram que usando uma enzima, que eu não vou nem falar o nome para vocês não quererem saber, dá para comer
Glúten, quem tem sensibilidade não celíaca ao glúten. Ah, eu como pão, fico inchado. Ah, toma esse remédio, não vai inchar. Que estilo de vida podre é esse, né? Não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos consumir remédio para poder comer nada. A gente vai abrir sessões conscientes com maturidade. E vocês acham que eu não bebo nada de álcool? Que eu não como alguma bobagem? Claro que eu como, claro que eu bebo alguma coisa de álcool. Isso não interfere no meu estilo de vida. Às vezes eu conto assim que eu vou num aniversário e alguém me vê comendo um bolo e diz, mas tu, Marcelo, tu comendo bolo? Eu me admiro de ti tá comendo bolo, porque eu posso comer, eu nunca como. Isso não faz parte da minha vida. Ou eu brinco assim, Marcelo, tu comendo bolo? Eu digo, não, eu não como bolo. Ué, mas tu tá comendo? Não, mas eu não como bolo. Ah, mas tu tá comendo? Sim, eu tô comendo porque eu não como. Porque se eu comesse sempre, eu estaria em abstenção para diminuir essa frequência. Então a gente pode abrir exceções conscientes desde que elas sejam exceções e elas sejam conscientes. Tá? E outra, né? Curau e pamonha, tá bem. Vou te dizer assim, ó, curau e pamonha, dependendo dos teus exames, se tu tem peso para perder ou não, é uma comida cultural, assim, que nem é tão processada. Tudo, tá, eu entendo, é de alto carboidrato e é processada. Mas assim, tem que ver qual é a tua realidade. Numa dessas tu pode consumir, não era nem para estar te sentindo culpada. Para fazer jejum intermitente, quando se alimentar, você acha melhor usar proteína ou carboidrato? Sempre, a resposta para quando a gente vai comer alguma coisa, a resposta ela é sempre proteína. Sempre proteína. A grande coisa é assim, se junto com a proteína vai ser gordura ou carboidrato, porque quando a gente vai comer, a resposta é sempre proteína. Sempre proteína, não importa. O que eu vou comer no café da manhã? Proteína. O que tu vai comer no almoço? Proteína. A resposta é sempre proteína. Para os melhores desfechos de composição corporal, de tratamento da síndrome metabólica, do emagrecimento, a resposta é o que eu vou comer? É sempre proteína. Com o que e que tipo é que vai se discutir. Então, proteína. Com carboidrato, se tu tá magro, tem boa sensibilidade à insulina, proteína com carboidrato. Tá gordo, tá usando jejum intermitente porque tem resistência à insulina, proteína com gordura. Pronto. Muito bem. Parará. Até quanto de carboidrato é considerado low carb? Essa pergunta é a pergunta de jogar médicos e nutricionistas no fogo do inferno, porque isso aqui dá briga assim, ó. Eu sou um cara seguidor do Mark Sisson, que é um pesquisador americano, um ex-Ironman lá, pesquisador americano que criou o Primal Blueprint, que é um jeito de entender a vida, que foi onde eu me baseei para criar o meu projeto chamado Projeto Humanos, que é a adequação biológica num ambiente moderno. Assim. E aí ele fala assim, ó, que low carb, o máximo de carboidrato para um paciente saudável, que não queira desenvolver doença metabólica, é 150 gramas de carboidratos líquidos, que são o total de carboidratos retirando-se as fibras, subtraindo as fibras dos carboidratos. Mas isso pode ser low carb ou pode não ser low carb, dependendo do peso que a pessoa tem para perder, dependendo do plano alimentar geral, porque uma outra definição de low carb é que tivesse menos de 40. Bom, tem quem diga até que low carb é menos de 60% de carboidrato das calorias totais, isso é uma heresia falar. Mas os estudos com low carb, eles começam com menos de 40% das calorias vindas de carboidrato. O que eu, Marcelo, te digo? Eu te digo que assim, ó, 150 gramas de carboidrato líquidos por dia é o máximo que a gente pode comer. Quem tem que perder peso tem que focar em 50 gramas de carboidrato líquidos por dia. Quem vai usar low carb para perda de peso, e é meu paciente, não se importa com nada disso, porque entende o viés low carb. Quem vai usar low carb não vai comer 12 bananas no dia, vai evitar comer banana e se comer, come uma. Quem vai fazer low carb, e é meu paciente, não vai pesar a quantidade de arroz que vai comer. Não vai comer arroz e quando comer, come pouco. E aí não precisa de balança, não precisa de porcentagem, não precisa de nada. Se entendeu o viés e como as coisas funcionam, tem um vídeo meu no IGTV que diz assim, ó, entenda o contexto e ignore os cálculos. Procura ali no IGTV. Que diz assim, ó, tu entendeu que humanos que vão buscar saúde e longevidade têm na rotina alimentar o principal estímulo biológico que impacta o ambiente metabólico? Sim. Tu entendeu que a principal característica do contexto alimentar responsável por dar saúde e longevidade é o processamento mínimo e a adequação biológica? Sim.
Tu entendeu que low carb e jejum intermitente são potentes ferramentas no tratamento da síndrome metabólica, resistência à insulina e obesidade? Sim. Tu tá disposta a usar low carb como estratégia de perda de peso? Sim. Então, tá, farinha e açúcar tu não vai comer mais porque tu vai comer comida natural de processamento mínimo. Raízes, tubérculos e frutas, tu vai evitar comer e comer pouco quando comer. E se tu vai fazer low carb, tu vai matar tua fome com proteína, acompanhado de vegetais de baixo amido e a gordura natural dos alimentos. Fácil, barbada. Com cada caso organizado de acordo com os exames. Infalível. Só depende da vontade da pessoa. Pergunta se essa live vai ficar salva. Eu não ia salvar, porque era só uma livezinha de brinquedo para perguntas e respostas, mas ficou legal, vou salvar. Vou botar ali depois. Então tá, Rosi Cortes disse, desmaio e convulsão, chego a 30, eu imagino que 30 de glicemia na hipoglicemia reativa. Então tem que fazer exames, me manda um direct, marca uma consulta, eu vou te dizer os exames que tu faz e tu me dá assim, 2 meses e a gente resolveu isso pro resto da vida, com certeza, com certeza. Muito bem, aqui o Clóvis Almeida colocou assim, e carnívoro, eu não entendi bem assim, mas eu vou encaixar esse e carnívoro do Clóvis Almeida na descrição da dieta humana ideal. Então nós somos mamíferos primatas, hominídeos mamíferos primatas, onívoros de hábitos diurnos com viés carnívoro. Então nós somos onívoros com viés carnívoros. Eu não considero, como de fato não vejo motivo para considerar humanos como seres carnívoros. Não vejo, nós não temos nem a estrutura intestinal idêntica dos carnívoros. Nós temos uma estrutura intestinal bem mais parecida com a dos carnívoros que a dos onívoros. Mas nós temos uma estrutura intestinal de onívoro. Então, a dieta ideal é natural não processada, onívora, com vegetais, de viés carnívoro. Paraná, será que deu agora? Cadê o pulo da piscina? Cara, eu não ia fazer isso hoje, não tô com ideia de fazer isso hoje. Agora ficou tarde, cara, de repente eu faço hoje, ô Felipe. Tá? Hoje nem tá tão frio também, cara, hoje não é aquela coisa porrada, assim, desafiadora. Eu tô para fazer o próximo pulo na piscina com frio chovendo. Essa semana vai chover. O endereço do consultório, as coisas tudo do consultório, as orientações de consulta online, a Ruth Faria Reis botou. Tem tudo ali no meu link da bio, tem um botão que diz assim sobre consulta online, tudo. Dani Luz, hoje tem piscina gelada? A piscina até tá gelada, mas não tá frio hoje, de repente até eu faço hoje. A Laura botou, não imagino comendo barrinha de cereal. Comi barrinha de cereal, eu comprava de caixinha. Várias caixinhas assim para ter em casa. Dani Luz, Marcelo, hashtag 4, eu era. Doutor Marcelo, hashtag 4, eu era. Eu era mesmo. Tá? Todo mundo tem solução. Então vocês podem dizer assim, mas doutor Marcelo, tu era um hashtag 4. Como é que tu tá sendo grosseiro dizendo que os hashtag 4 não tem que estar no meu consultório? Não, eu mesmo não era para estar no meu consultório quando eu era hashtag 4. Mas as coisas vão acontecendo na vida e chega uma hora que a gente desperta. Eu não estou aqui para despertar ninguém, não quero, nem sou capaz de despertar ninguém. Sou capaz de ajudar quem despertou e está nesse mundo muito louco, alienado aí, tá? Muito bem, muito bem. Quem mais? Deu? Terminou? Posso ir embora? Terminou? Posso ir embora? Parará. Não dê pérolas aos porcos, Rangel. É isso aí, 2020. Meu grupo dos humanos na pele tem uma hashtag que é de hashtag de 2020, nada passa. Pô, para nós não vai passar nada mesmo. Muito bem, muito bem. Será que terminei? Vamos ver. Parará. Deu, pessoal? Vou embora. Acho que tá tarde pro pulo da piscina, pessoal, tá? Amanhã, de repente. Paciente, olha aqui, para tudo antes de eu encerrar. Olha aqui, deixa eu marcar essa aqui. Essa aqui vai para minha mulher, eu acho que ela não sei se ela está assistindo. Tá? Paciente uninéfro pode fazer low carb. Paciente que tem só um rim. Eu não sei se a Adriana tem só um rim porque teve algum tumor de rim, teve que tirar o rim.
ou porque ela é como a minha mulher, que tem uma alteração genética e nasceu com um rim só. A Sabrina, minha mulher, ela tem um rim só. E quando eu conheci ela, ela tinha pedra naquele rim, tinha cólica renal. Ela era uma paciente #4, tá? Quando a gente casou, a gente comia miojo com Coca-Cola, tá? O que é a causa da pedra nos rins, a causa da alteração do pH, a causa da hiperuricemia, da hipercalcemia, a calciúria, aliás, a hiperuriciúria, as causas metabólicas, em grande parte, não todas, mas em grande parte são corrigidas com uma dieta natural, de processamento mínimo, adequada para cada paciente. E quando eu descobri jejum, low carb e tudo, a minha mulher, no mesmo dia que eu, começou a fazer jejum, low carb, etc. Eu era médico e eu já sabia que ela tinha um rim só. Então eu acho que isso responde a tua pergunta, né? A minha mulher é uninefro e não tem problema nenhum, tá tudo muito bem, boa pergunta. Vamos ver se agora terminou. Parará. Isso aí, a Cecília colocou, dizer que os carboidratos são todos iguais é como dizer que toda proteína é igual ou toda gordura é igual, e obviamente que não é. Então, 30 gramas, ou vamos dizer assim, 150 gramas de carboidrato, sim, mas que carboidrato? Sim, miojo? Não, né? Por favor. O que achas da carnívora? Eu já falei ali. Tá, não falei ao total, assim. Eu acho carnívora top. Eu já fiz carnívora, tenho pacientes meus que fazem carnívora. Eu eventualmente faço carnívora, eu eventualmente digo para um paciente ou outro fazer carnívora por um tempo. Eu acho que a dieta carnívora ela não é a dieta default, a dieta padrão do ser humano. Tá? Eu acho não, nós somos hominídeos, mamíferos, primatas onívoros, não somos carnívoros. No entanto, quando precisa uma dieta de exclusão, por exemplo, em doenças inflamatórias crônicas, em doenças de fundo autoimune ou em pesquisa de tolerâncias e intolerâncias, eventualmente a dieta carnívora é uma excelente opção. Excelente opção. Eu tenho pacientes que tinham doenças autoimunes de difícil controle e a única alternativa que corrigiu foi a carnívora. Então, eu acho top, acho beleza. Eu só não acho que ela é a dieta default, como todo mundo, como quem defende eventualmente diz também. Eu acho que a gente é onívoro com viés carnívoro e acho top e tá tudo bem. Beleza. Tá, eu acho que deu, pessoal, acho que deu. Tá, pessoal, vou encerrar, tá? Foi top, obrigado pela participação. Vou deixar salva. Em seguida eu vou fazer, fiquem ligados ali que eu vou aparecer agora enlouquecidamente. De vez em quando eu apareço nas lives, tá? Tudo de bom. Foi um prazer, abraço. #2, linha. #1, 100% comigo. #2, 2 linhas, que acordou, vem comigo. #3, #4, longe de mim.